Então, agora o nosso assunto é corrente contínua e corrente alternada. Vamos lá. Para a gente começar, eu gostaria que vocês pensassem no seguinte: ó, esse daqui é o núcleo de um átomo, núcleo, certo? E esse daqui é o elétron. O elétron, ele faz dois movimentos em volta do núcleo. Esse movimento que o elétron faz em volta do núcleo é o movimento de translação. Mas o elétron também ele gira em torno de um eixo imaginário. Então ele faz esse movimento. Esse movimento de rotação em torno do próprio eixo, na química a gente chama isso de spin. O núcleo também tem esse giro, viu, gente? Acontece que nós estamos falando do elétron. O elétron, ele tem esse giro e a gente vai imaginar o seguinte, olha, tudo que gira, se você imaginar um eixo, como na figura do lado tá bem melhor, vamos imaginar que o giro fosse esse daqui, olha, daqui para cá. Nessa metade aqui, a gente consegue entender que essa flecha aqui, ela vai estar entrando dentro do vídeo. Nessa outra metade aqui, ó, ela vai estar vindo para o lado da frente. Então, do lado de cá, ela entra dentro do vídeo e do lado de cá, ela sai de dentro do vídeo. Eu acho que dá para a gente imaginar isso. Por isso que o spin, a gente costuma dizer que ele tem dois valores, o mais meio e o menos meio. São movimentos que se completam. Se a gente fizer uma circunferência assim, e eu representar, por exemplo, vamos imaginar a circunferência fazendo uma roda de carro, fazendo esse movimento aqui, olha. Deixa eu fazer o eixo central aqui e pensem no seguinte, olha. Desse ponto até esse ponto aqui, ó, deixa eu marcar dois lugares aqui, ó. A roda, ela tá fazendo o giro para baixo, para cima. Na outra metade, é de cima para baixo. Então, vocês podem observar que são movimentos que se complementam. Um é uma metade, o outro é outra metade. Isso se chama spin e é por isso que a gente tem mais meio e menos meio. São coisas que se completam, certo? Aqui a gente diz que a roda está indo para a esquerda, aqui a gente diz que ela está indo para a direita. Agora vamos falar dessa questão de criar polos. Então, o menor ímã que existe são os elétrons. Os elétrons são os menores ímãs que existem. Por quê? Porque esse spin, esse giro em torno do próprio eixo, esse giro aqui, cria no elétron características magnéticas. Então, vejam que tem um ímã desenhado dentro do elétron, lógico, não tem um ímã dentro do elétron, mas é como se ele funcionasse como o menor ímã que existe. O menor ímã que existe é o elétron. Por que os elétrons são como pequenos ímãs? Simplesmente porque eles giram. E giram em torno do próprio eixo, certo? Esse giro em torno do próprio eixo é que torna o elétron um microímã, o menor ímã que existe, certo? Vamos para frente. Quando a gente pensa na corrente alternada, como é que funciona isso? Então, vocês vão imaginar esse ímã aqui, essa barra de ímã, ela está presa no centro dela aqui, e eu vou colocar essa barra de ímã para girar. Aqui eu tenho um fio, certo? Se eu colocar essa barra para girar, na hora que essa barra gira, o que vai acontecer? Uma hora o polo sul vai ficar virado para o lado do fio. Logo em seguida, na hora que essa barra girar, o que pode acontecer? Então, na sequência, deixa eu desenhar aqui embaixo, olha, depois que ela gira, vai ficar diferente. O norte vai virar para o lado da barra e o sul para o lado contrário. Então, vai ser uma sequência. Eu vou ter norte, sul,
E o que isso ocasiona naqueles elétrons que funcionam como pequenos ímãs? Ora, eles vão ser atraídos e ora vão ser repelidos por essa barra aqui, ó. Então, o que vai acontecer? Toda vez que eu tenho um ímã girando perto de um fio, os elétrons, eles vão ser atraídos, depois vão ser repelidos. Vão ser novamente atraídos e depois eles vão ser repelidos. Por quê? Porque os elétrons funcionando como pequenos ímãs vão ter polaridade. Então, os elétrons, eles vão ficar oscilando, vão e voltam, vão, voltam, vão e vão ficar chacoalhando aqui dentro do fio, os elétrons, certo? E isso vai produzir a corrente alternada, cujo símbolo é AC, certo? Vamos continuar. Isso daqui é a representação de um transformador. O transformador, gente, ele funciona por indução eletromagnética. Assim como eu estava explicando no vídeo, na lâmina anterior, né? Os elétrons vão e vêm, mas na presença de um ímã. Então, eu vou ter que ter um ímã. Esse ímã, ele tem que girar, eu tenho um fio. Aí, os elétrons vão fazer o quê? Os elétrons vão se aproximar, vão se afastar, eu vou ter aqui uma corrente alternada. Isso acontece por indução. Então, quer dizer que este ímã girando, ele vai induzir o movimento dos elétrons. Então, quer dizer que os transformadores, eles só funcionam se a gente tiver corrente alternada. Por que transformador está ligado com corrente alternada? Porque os transformadores, eles vão induzir correntes. Nós vamos ter fios enrolados. Isso daqui a gente vai chamar depois, quando a gente estiver estudando ímã, de bobinas. Então, nós temos duas bobinas, uma vai ter mais enrolamento, outra menos. E isso é que vai dar diferença de potencial e que vai fazer com que a voltagem possa ser diminuída ou possa ser aumentada. Falando de uma maneira simples nesse primeiro momento, porque a discussão é sobre corrente alternada, é isso, certo? Então, transformadores, eles vão induzir correntes e, por esse motivo, transformadores estão associados apenas à corrente alternada, eles não funcionam com corrente contínua, porque na corrente contínua não tem essa questão de induzir carga, certo? Olha aí, agora a gente falando da corrente contínua, né? A corrente contínua, vamos imaginar que eu ligue um fio na pilha no polo positivo e no polo negativo. Então, aqui é o polo positivo e aqui é o polo negativo. O que acontece? Os elétrons, eles vão passar do polo negativo para o polo positivo. Os elétrons, olha, elétrons vão fazer esse movimento aqui, né? Eles vão se aproximar do polo positivo. Isso é a corrente, muito cuidado, é a corrente chamada corrente real. E eu não quero criar confusão na cabeça de vocês de jeito nenhum. Do lado aqui, eu já coloquei um circuito, e em todos os circuitos, nós trabalhamos com corrente convencional, como se ela fosse formada por cargas positivas, e a corrente convencional, ela vai sempre do polo positivo, circulando para o polo negativo. Por favor, em todo circuito, nós vamos usar corrente convencional. Do lado aqui, eu estou apenas dizendo que elétrons, a corrente real como ela é, porque são os elétrons que vão se deslocar pelo fio. Nós temos aqueles elétrons que são os elétrons livres, lembram? Esses elétrons, eles vão do polo negativo para o polo positivo, formando uma corrente contínua.
No polo positivo, como é uma pilha comum, no polo positivo eu tenho o potencial de 1,5 volt, no polo negativo eu tenho 0 volt. Então, a corrente real, olha lá, ó, corrente real, o I, a corrente formada como se fosse por cargas positivas, ela vai sempre se deslocar da onde o potencial é maior para onde o potencial é menor, num único sentido. Então, como a corrente ela tem um único sentido, é isso que é corrente contínua, aquela que só tem um sentido, ela não vai e vem, ela apenas vai num sentido, certo? Ela forma um ciclo. Ela faz esse movimento, vai fazer esse movimento novamente, vai fazer esse movimento novamente, sem inverter o seu sentido, correto? Quais são as vantagens e as desvantagens? Corrente contínua, corrente alternada. A corrente contínua, aquela da pilha, bateria, né? Ela é mais eficiente, certo? Infelizmente, a desvantagem, como ela não funciona por indução, né? Ela funciona com diferença de DDP, de potencial, ela não pode ser transformada por transformador. Então, uma pilha ela tem 1,5 volt, tem 1,5 volt. A bateria do carro tem 12 volts, 12 volts. Não tem como você modificar, certo? Já a corrente que tem na casa da gente, que é produzida lá na usina hidrelétrica, tem o estator, que é um ímã gigante. Ele vai girar igual no primeiro slide, ele vai girando, girando, girando e puxando elétrons, empurrando elétrons nos fios de alta tensão que precisam, presta atenção, corrente alternada, eles precisam do quê? Eles precisam de transformadores. Lá na usina hidrelétrica, o transformador diminui a corrente para níveis que são níveis menores, mais seguros, para que eles possam ser transportados pela fiação até a nossa casa. Nas casas das pessoas, nós temos, então, corrente alternada. A corrente vai e volta, certo? E essa corrente alternada, grandes nomes como Thomas Edison, George Westinghouse e mais Nikola Tesla. Tesla depois nós vamos ver lá dentro do magnetismo, dos ímãs. Mas o Tesla também, junto com o Thomas Edison, o Westinghouse, eles, num grande debate e discussão, eles diziam que correntes alternadas evitam perdas de energia por efeito Joule, aquele aquecimento dos fios, certo? Que a corrente vai e vem, não há tanta perda como se fosse corrente contínua. Pilha esquenta muito, ou seja, quando ela esquenta o fio, a pilha esquenta, já está perdendo energia na forma de calor e ela não foi feita para perder na forma de calor, ela deveria ser apenas corrente elétrica transmitida pelo fio, certo? Agora, a corrente alternada, ela tem essa inconveniência, qual? Se o equipamento for um microchip, se for um equipamento bem pequenininho, não tem como inverter a polaridade. Os motores, motor de liquidificador, motor tem vários tipos de motor, eles invertem a polaridade, certo? Eles também têm ímãs que fazem com que a corrente vá e volte. Quando é um microchip, quando é coisa pequenininha, não inverte polaridade. Então, precisa de corrente contínua, então precisa de pilha e bateria. Esse é um inconveniente da corrente alternada, tá certo? Bom, eu já falei com vocês, então, mais uma coisinha antes que eu me esqueça, aquela indução eletromagnética da corrente alternada, ela foi definida por Faraday. Então, ela chama indução eletromagnética de Faraday, certo? Os ímãs, quando eles são utilizados lá nas usinas, os estatores que eu falei, eles precisam, para girar e produzir nos fios corrente alternada, então tem lá o ímã,
né, que tem polos norte e sul, a gente tem lá o fio, esse ímã ele tem que girar para fazer com que os elétrons sejam atraídos e repelidos, né? É a indução eletromagnética do Faraday. Aí o que que acontece? Para isso daqui, para esse ímã poder girar, ele precisa do efeito mecânico. Então aí é que entra queda d'água, é aí que entra vapor d'água, que pode criar esse movimento, certo? Pode ser o movimento das marés. Esse movimento, então, ele precisa de uma ação mecânica para provocar o giro do estator, certo? É isso que eu queria comentar com vocês, para que vocês possam depois fazer os exercícios, certo? Eu não quero me estender mais, certo? É isso daí. E mais uma coisa, tudo sendo bem rapidinho, os gráficos da corrente contínua e da corrente alternada, o gráfico esquemático é esse, ó. Corrente em função do tempo, corrente sempre em função do tempo, sistema internacional, corrente em ampere, né, a unidade usada, o tempo é em segundos. Quando a gente tem uma corrente contínua, então eu tenho essa linha, a mesma corrente o tempo inteiro. Quando a gente tem uma corrente alternada, a gente fala que ela é representada, a corrente alternada, por um gráfico senoide. É uma onda senoide, certo? A matemática aí, ó. É senoide porque, olha, a corrente vai num sentido, depois volta. Então, ela vai num sentido positivo, depois ela vai no sentido negativo. Vai no sentido positivo, vai no sentido negativo, em função do tempo. Então, a corrente, ela vai e depois volta. Vai e volta. Eu tenho valor positivo e valor negativo. E aí ela costuma ser representada por um gráfico de senoide, certo? É isso daí.